Um grande olá a todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? This is Sparta! Continuando nossa aula sobre Grécia Antiga, hoje falaremos sobre a cidade de Esparta. Sim, a cidade de Esparta, tão falada, tão apregoada em filmes como 300 e 302, a expansão do Império. Antes de tudo, vamos relembrar o significado de polis. Polis grega nada mais são do que cidades-estados. São cidades que têm como característica a autonomia política, independência política em relação a qualquer outra cidade, em relação a qualquer outro governo. Na aula passada falamos sobre Atenas, a sua formação, a sua política, a democracia ateniense, e hoje nós vamos falar sobre Esparta e como funcionava a sua política, né? Diferente de Atenas, a política de Esparta era um pouco mais, vamos dizer assim, simples e voltada para as oligarquias. Sim, se você lembra do que nós falamos na aula passada sobre Atenas, oligarquias nada mais são do que o governo dos melhores, ou seja, aqueles que estão na camada social mais alta dentro desse grupo social formado nessas cidades. Então, os oligarcas governavam Esparta. Mas, antes de tudo isso, nós temos que falar um pouco sobre a estrutura social de Esparta, que também era bem mais simples que a de Atenas. A estrutura social era formada por 3 camadas. Essas camadas são os esparciatas, que eram cidadãos, homens, donos de terras, isentos de trabalhos manuais e controlavam a política e o exército de Esparta. A segunda camada eram os periecos, eram homens livres, comerciantes e artesãos, atividades que eram repudiadas pelos esparciatas. Os esparciatas eram isentos de atividades manuais, isentos de trabalho. Então quem fazia qualquer atividade como comércio, agricultura, né, mexer com a terra literalmente, e artesanato, era visto com desprezo pelos esparciatas, né, pela elite espartana. Além disso, eles eram naturais de outros países ou de outras polis, ou pertenciam aos povos que foram dominados e conquistados pelos espartanos, mas aceitaram o domínio. Ou seja, Esparta chegou, guerreou, conquistou. Só que alguns dentro desses povos falaram assim, não, tudo bem, vocês nos conquistaram, nós vamos aceitar essa conquista. Esses povos que aceitaram a conquista se tornaram livres, porém eram desprezados pelas suas atividades comerciais. E por último, a terceira camada era composta pelos ilotas. Os ilotas eram escravos pertencentes ao Estado espartano, ou seja, o escravo não era pertencente a algum dos espartanos, não era eu ia lá e comprava 2, 3, 4, 5, quantos escravos eu quisesse. O Estado controlava a situação dos escravos. Esparta conquistava um território. Esse território resistia à conquista. O que eles faziam? Escravizavam aqueles que sobreviveram à guerra. E o Estado controlava a distribuição desses escravos. Então, se eu era um esparciata, tinha lá minhas terras para serem cultivadas, quem ia cultivar não seria eu não ia colocar a mão na terra. Quem ia colocar a mão na terra e fazer o trabalho eram os ilotas. E o Estado ia mandar para mim uma quantidade designada por eles para que eu pudesse trabalhar. Então os ilotas pertenciam aos estados, aliás, ao Estado espartano, trabalhavam para sustentar a elite, obviamente, e pertenciam aos povos conquistados, aos povos dominados e que representaram resistência a essa conquista. Ou seja, não aceitou, vai trabalhar para mim. E, consequentemente, eles também não tinham direito nenhum dentro da sociedade espartana. Já na política de Esparta, apenas os esparciatas poderiam participar. Diferente de Atenas, onde qualquer um que fosse filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 ou de 21 anos, seria considerado cidadão e poderia participar das assembleias, aqui somente os esparciatas, ou seja, aquela elite descendente dos dóricos,
seria considerada digna de ter direitos políticos. Era essa classe social que participava das assembleias, eram eles que elegiam entre eles ali os magistrados, geralmente homens com mais de 60 anos, e também designavam quem seriam os gerontes, que eram os membros do Conselho de Anciãos, conhecidos como gerúsia. Uma espécie de senado, uma espécie de deputados daquela época. Uma curiosidade, você sabe o que é um geriatra? Já que nós falamos de gerontes, falamos da gerúsia, que era uma espécie de conselho de anciãos ali de Esparta, se você conhece alguém que já se consultou com um geriatra, a palavra geriatra ou geriatria vem do grego e muito inspirado nessa palavra geronte. A palavra geriatra é uma junção de geron, que significa velho e idoso, mas iatros, que significa médico, aquele que cura. Ou seja, o geriatra é o médico que cuida da saúde dos idosos, dos mais velhos. Ou seja, quando você tiver 60 anos ou mais, você vai se consultar com um geriatra. Continuando nossa política aqui, a gerúsia elegia os éforos. Eram 5 éforos ao todo, e esses sim tinham um poder maior da política espartana. Eram eles que presidiam a assembleia, fiscalizavam as atividades dos reis, que eram 2 ao todo, controlavam a educação e a administração da polis, e além disso decidiam quando e como realizar as guerras. Ninguém poderia sair numa guerra caso os éforos dissessem não. Os reis, por fim, eram 2 ao todo, geralmente de famílias diferentes e governavam com poderes iguais. Ou seja, cada um tinha as mesmas prerrogativas para governar. E não era um poder absoluto, tanto é que eles eram observados e até tinham suas atividades bem vigiadas e controladas pelos éforos. Por fim, a educação espartana. Como que funcionava essa educação espartana? Ela era bem militarista, com o objetivo claro de formação de bravos guerreiros, corajosos, que sabiam resistir à dor. A formação militar geralmente começava aos 7 anos e terminava aos 30. Esse período é quando o soldado passava a ter direito de cidadão e, com isso, direito político. Então ele passava a ser reconhecido como cidadão espartano e ter direitos políticos, além de ter que se casar. Obrigatoriamente ele teria que se casar, porque ele teria que ter descendentes para se tornarem os novos soldados espartanos. As mulheres também tinham uma educação específica, só que uma educação específica para se tornarem mães e esposas. Mesmo assim, elas ainda recebiam educação física, ou seja, elas praticavam esportes e outras atividades físicas, visando ter uma saúde exemplar para que seus descendentes fossem filhos saudáveis e fortes para se tornarem guerreiros, para se tornarem soldados também. Aos 7 anos de idade, então, começava o treinamento militar, e de uma forma bem dura. Como que funcionava essa educação? Aos 7 anos, a criança era abandonada fora dos limites da cidade, ela era deixada lá para sobreviver. Se ela fosse espartana de fato, ela sobreviveria anos a fio sozinha. E após ali alguns anos sobrevivendo, entre 12 e 14 anos de idade, retornando, se ela retornasse, ela começaria o seu treinamento físico e com armas. Aí começava o treinamento forte, para valer mesmo. E assim, leve, suave, à base de muita porrada, à base de muito pontapé, muita chicotada, muita paulada, porque eles tinham que aprender a aguentar a dor. Eles não poderiam vacilar com a dor. Não tinha chororô, e se chorasse apanhava mais. Se chorasse ficava pelado durante a noite, quando era mais frio. Para suportar o frio, ele tinha que se mostrar digno de ser chamado de espartano. Aos 17 anos ocorria o teste final para esses soldados em treinamento. Eles teriam que se esconder durante o dia na região do campo e do deserto, e durante a noite eles teriam que sair à caçada de ilotas. Eles iam caçar escravos. Quem conseguisse matar escravos era considerado digno de entrar para
o exército espartano. Olha só que legal! Já pensou? Matar escravos para provar que é digno? Onde já se viu? Mas isso era Esparta. É assim que funcionava a educação na Esparta antiga. Professor, você não falou nada a respeito de assembleia. Como que funcionavam as assembleias? Diferentemente dos atenienses, que discutiam livremente, todos os cidadãos, né, todos aqueles considerados cidadãos, discutiam a política, aqui apenas aqueles realmente escolhidos, aqueles considerados espartanos, esparciatas, teriam esse direito. E mesmo assim não era a base de muita discussão como os atenienses. Tanto é que o povo espartano era muito conhecido pelo laconismo. O laconismo, ou ser lacônico, é uma pessoa que apenas fala o que é necessário. Ele não fica jogando conversa fora, ele não fica falando o que nós chamamos de baboseiras. Para ele, discutir política, para ele, filosofar, não era nada produtivo, porque um soldado não tem que ficar perdendo tempo com falatórios. Falar durante uma batalha te distrai, o que faz com que o seu inimigo tenha sucesso sobre você e te mate. Então, quanto menos se falar, mais atenção à batalha e mais vitoriosos eles se tornam. Além disso, eles eram muito xenófobos. A xenofobia era grande em Esparta, entre os espartanos. O que é ser xenófobo? Xenofobia é a aversão a outros povos que não sejam o seu. Lembra quando nós falamos, aqui mesmo, alguns minutos atrás, sobre os povos conquistados e como eles repudiavam as atividades comerciais por eles praticadas? É exatamente isso. Da mesma forma como outras situações como Adolf Hitler e os judeus, os espartanos repudiavam todo e qualquer povo que não fosse espartano. Para eles, eram inferiores. Os espartanos eram superiores, estavam acima de todos os demais, porque eram espartanos, descendentes dos dóricos. Os demais não eram, então eram considerados inferiores. E eles simplesmente repudiavam. Essa foi nossa aula. Isso é Esparta. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraços. This is Sparta!